Temos agora uma questão que fala a respeito da prescrição. Instituto esse que está previsto dentro do livro do Código Civil, na sua parte geral, quando trata a respeito da prescrição e da decadência, tá? Bom, acompanhando aqui comigo na tela, é uma questão que caiu no TRT de São Paulo para um concurso de juízo do trabalho, no ano de 2014. Em relação à prescrição, observe as proposições abaixo e responda a alternativa que contenha proposituras corretas. Tá? A questão está pedindo as assertivas, as proposituras corretas. Inciso 1. Iniciada contra uma pessoa não continua a correr contra o seu sucessor. Inciso 2. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão a qual se extingue, no prazo de 10 anos, se a lei não lhe haja fixado prazo menor. Inciso 3. Os prazos podem ser alterados desde que acordados pelos agentes do negócio jurídico. Inciso 4. A renúncia pode ser expressa ou tácita e só valerá se realizada sem prejuízo de terceiro, depois que se consumar. Será tácita a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição. Inciso, aqui está repetido, vamos para o inciso 5. Suspensa em favor de um dos credores solidários, só aproveita aos outros se a obrigação for indivisível. Portanto, nós temos aqui qual alternativa ela está correta, tá? Então, a alternativa A, nós temos aqui 1, 2, 3, alternativa B, 2, 4 e 5, C, 2, 3 e 4, D, 1, 4 e 5, ou E, incisos 1, 3 e 5. Bom, já respondendo a questão, as afirmações corretas, as assertivas corretas, são as que estão previstas no inciso 2, 4 e 5 dessa questão. São as corretas, tá? Bom, passaremos agora à explicação. Inicialmente, eu vou dizer que a prescrição, quando que se inicia a prescrição? Quando começa a correr a prescrição? No momento em que um direito de uma pessoa é violado. Naquele momento que ela tem um seu direito violado, nasce para essa pessoa uma pretensão de poder exigir uma reparação para aquela violência que ela sofreu, por aquele dano que ela sofreu, tá? Mas, enfim, essa pretensão dura para a vida inteira? Não, não pode durar, porque se isso acontecesse, nós teríamos ações de fatos que ocorreram há 20 anos atrás, tá? Então, para que isso não aconteça, o direito criou o Instituto da Prescrição e da Decadência, ou seja, são prazos para que essa pessoa possa exercer o seu direito. Se ela não exercer o direito dentro desse prazo, ela perde, tá? Ela perde o direito a essa pretensão. Ela então não poderá mais exigir uma reparação, uma indenização, tá? Ou qualquer outra coisa nesse sentido, tá bom? Então, é para isso que serve o Instituto da Prescrição. Feita essa abordagem inicial, passaremos então a dizer por que os incisos estão errados, quais os incisos, a justificativa dos incisos errados e a justificativa dos incisos corretos. Bom, o inciso 1, ele está errado porque, de acordo com o artigo 196 do Código Civil, a prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor, tá ok? Então, ela continua, tá? Diferente do que está previsto lá no inciso 1 da questão. O inciso 2, ele está correto, porque de acordo com o artigo 205 do Código Civil, a prescrição ocorre em 10 anos, tá? Ela ocorre em 10 anos quando a lei não haja fixado prazo menor, tá? Então, se a lei não fixou um prazo menor, a prescrição vai ocorrer em 10 anos, tá? Aqui nós temos que os casos específicos de prescrição, eles estão previstos no artigo 206 do Código Civil, tá? Então, lá no artigo 206 do Código Civil, diz vários tipos de ação, vários tipos de reparações, de danos, de cobrança, o quanto tempo para cada ação que prescreve, que você pode estar entrando com a ação, tá ok? Então, no artigo 206 está dizendo os prazos específicos. Mas, se você tem um determinado direito a buscar e ele não está previsto no artigo 206, então, como uma regra geral, prescreve-se o quê? Em 10 anos,
que é o que está previsto lá no artigo 205 do Código Civil. Ok? Bom, o inciso 3 da questão, ele está errado porque, de acordo com o artigo 192 do Código Civil, os prazos de prescrição não podem ser alterados de acordo com as partes, tá? Ou seja, a prescrição somente tem origem legal e, portanto, os prazos não podem ser alterados por convenção entre as partes. E aqui é uma diferença com o Instituto da Decadência, que prevê a possibilidade de alteração dos prazos entre as partes envolvidas, tá? Ou seja, a prescrição, como eu já disse, ela está prevista no Código, especificamente lá no artigo 206, ela está prevista no artigo 206 e no artigo 205 do Código Civil, tá? Ela tem que ser prescrita de forma legal, não pode ser estipulada uma prescrição entre as partes num contrato, diferentemente da decadência. O Instituto da Decadência é uma diferença entre esses institutos, que eles podem ser convencionados entre as partes. As partes podem estar estipulando o prazo para o fim de um contrato, enfim, de um termo, a condição para que se inicie, uma condição para que se termine, durante o prazo que aquele contrato pode ser a sua execução, tá ok? Então, as partes convencionam. Já a prescrição, não pode ser convencionado, tá ok? Somente de forma legal. Por isso, o inciso 3 está errado. O inciso 4 da questão, ele já está correto, pois, de acordo com o artigo 191, a renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá sendo feita sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar. Tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado incompatíveis com a prescrição. Bom, o que vem a ser isso, né? Para a gente melhor entender essa questão, é o fato, por exemplo, uma pessoa deve para alguém. Essa pessoa, o credor, ele tem lá a prescrição, ele tem lá em seu favor, né, um tempo para que possa exigir a cobrança dessa dívida, tá? Passado esse prazo, o credor ele não cobrou, tá? Pela inércia dele, não entrou com ação contra esse devedor, não cobrou o seu direito. Ou seja, então, depois que a prescrição, essa aqui é uma regra da renúncia, que ela só pode acontecer quando findar um minutinho. Somente ela pode acontecer quando quando a prescrição se consumar, essa é uma das regras, tá? Então, passada a prescrição, acabado o tempo da prescrição, vamos supor que o devedor ele vai lá, por livre e espontânea vontade, e pague o que devia ao credor, tá? E aí depois ele vem e fala, poxa vida, já estava prescrita e eu fui lá, paguei. Eu quero renunciar, eu quero meu dinheiro de volta, porque você não tinha mais como entrar com uma ação, exigir aquela dívida, e eu paguei e agora eu quero meu dinheiro de volta. Não pode mais, tá? Por quê? Porque mesmo que a prescrição já tinha terminado, a dívida existe, tá? O que se acabou foi o direito que o credor tinha de exercer a sua pretensão, de cobrar aquilo que era devido. Isso se extinguiu. Mas a dívida, ela existe pela vida toda, tá? Então, levando em consideração o princípio da boa-fé, né, essa renúncia ela não é permitida. Pagou, não se devolve mais o dinheiro. Não pode depois ele se arrepender, tá ok? Então, por isso, o inciso 4 da questão ele está correto. Tá? Outra questão aqui também, que é importante, é que não pode prejudicar terceiros. Ou seja, vamos supor que o devedor, além de estar devendo para aquele credor que ele pagou, ele também deve para outros, cuja prescrição daqueles outros ainda não se consumou. Tá? Então, ou seja, ele não pode pagar, porque aí ele já está prejudicando aquele que a prescrição ainda está correndo, né? O outro credor, tá? Então, se ele pagou aquele credor cuja prescrição já se consumou, aqueles credores que foram prejudicados, os terceiros prejudicados, eles sim podem anular esse pagamento através de uma ação pauliana, né? Que é aquela ação que aí se caracteriza o quê? Uma fraude contra credores. O devedor está dando um direito para aquele que não exerceu o seu direito, por inércia, não exerceu o seu direito, e aqueles que querem receber, que estão no seu direito de receber e no seu tempo ainda de buscar esse direito,
o devedor não pagou, tá? Então, através de uma ação pauliana, pode então estar revendo esse dinheiro, tá ok? E por fim, o inciso 5º está correto porque, de acordo com o artigo 201 do Código Civil, suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveita os outros se a obrigação for indivisível, ok? No caso de solidariedade ativa, por regra, a suspensão da prescrição favorecendo um dos co-credores não atinge os demais, a não ser que a obrigação tenha natureza indivisível. Desse modo, sendo a obrigação solidária divisível, somente será beneficiado pela suspensão do prazo prescricional quem se encontrar em uma das situações descritas nos artigos 197, 198 e 199 do Código Civil, por envolverem o quê? Situações entre pessoas, tá? Então, se for uma situação de uma obrigação solidária, porém divisível, tá? A suspensão da prescrição só favorece com aquela pessoa, com aquele credor que se enquadra nesses artigos, tá? E não com os demais. Então, nós temos que a resposta correta dessa questão é a alternativa B, porque somente estão corretos os incisos 2, 4 e 5 da questão.